Alô pessoal, vamos ver os limites laterais? Então vamos resolver através desse gráfico o limite de f de x quando x tende a 3, e no caso esse limite a gente observa que quando eu me aproximo de 3 pela esquerda e pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar de 5. Então a gente diz que o limite de f de x quando x tende a 3 ele é igual a 5. Observe que quando eu me aproximo pela esquerda, ou seja, por valores menores que 3, o meu limite aqui ele vai ser 5. Então, quando eu me aproximo aqui por valores menores que 3, o valor aqui da minha função vai se aproximar de 5. Então, para esse caso, a gente diz que o limite de f de x quando x se aproxima por 3 pela esquerda, e a gente vai colocar um menos aqui para indicar que eu estou me aproximando de 3 por valores menores que 3, a gente vai representar dessa forma, esse valor aí vai ser igual a 5. Assim como quando eu me aproximo de 3 pela direita, ou seja, por valores maiores que 3. Então observe que quando eu me aproximo de 3 pela direita, a minha função ela vai se aproximar, o valor dela vai se aproximar de 5. Então nesse caso a gente coloca aqui limite da função f de x quando x tende a 3, aí pela direita, aí nesse caso por valores maiores que 3, eu vou colocar um maisinho aqui para indicar isso, e esse limite aí vai ser igual a 5. Então esses limites que nós destacamos aqui são o que a gente chama de limites laterais. Então no caso o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Então aqui vamos primeiramente calcular o limite de f de x quando x tende a 2, e aí nós observamos que quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, o meu limite aqui vai ser 3, então o meu limite aqui de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, ele vai ser igual a 3. Observe que quando eu me aproximo do 2, o valor da minha função aqui vai se aproximar do 3. E o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, aí nesse caso o valor do limite já vai ser 4, pois observe que quando eu me aproximo aqui do 2, o valor da minha função ele vai se aproximar aqui do 4. Então nesse caso existem os limites laterais à esquerda e à direita, mas já o limite quando x tende a 2 não vai existir, pois no caso aqui ele não está tendendo para um único valor. Então a gente diz aqui que esse limite de f de x quando x tende a 2 ele não existe. E com base nesses dois exemplos nós vamos tirar a seguinte conclusão: quando os limites laterais eles forem iguais, então vai existir o limite da função para esse valor que a gente está se referindo. Agora, se os limites laterais forem diferentes, aí o limite já não vai existir para esse valor que a gente está se referindo. Então, baseado nisso, a gente vai ter o seguinte resultado: o limite de f de x quando x tende a vai ser igual a um valor L, se e somente se os limites laterais forem iguais a L também. Então no caso aqui nós teremos que ter que limite de f de x
quando x tende a A pela esquerda tem que ser L, e o limite de f de x quando x tende a A pela direita também tem que ser L. Então esse resultado vai ser importante e ele vai ser bastante utilizado nos problemas que veremos na sequência do estudo de limites. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então aqui nesse exemplo, apesar do 3 não estar definido na função, nós vamos ter que os limites laterais, ou seja, limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda vai ser 5, e também o limite de f de x quando x tende a 5 pela direita também vai ser, no caso aqui tende a 3, também vai ser 5. Então dessa forma, como os limites laterais são iguais, o limite da função quando x tende a 5, a 3 aliás, ele vai ser igual a 5. Vamos para um outro exemplo. Aqui nesse caso, os limites laterais para x tendendo a 3 pela esquerda, aqui ele vai ser 5, e o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, aí observe que vai ser 7 aqui, quando eu me aproximo de 3, aqui as minhas imagens vão se aproximar do 7, então aqui o meu limite vai ser igual a 7, e observe que os limites laterais eles são diferentes. Então nesse caso, esse limite dessa função f de x, quando o x tende a 3, ele não vai existir. Então aqui o limite não existe. Vamos para esse último exemplo. Aqui também os limites laterais, quando x tende a 3, tanto pela direita como também pela esquerda, ele também aqui vai ser igual a 5. Observe que quando eu me aproximo do 3, tanto pela esquerda como pela direita, o valor da minha função aqui vai se aproximar do 5. Então, nesse caso, os dois limites são iguais, e observe que apesar da função estar definida e ter tido um salto aqui na função, mas o limite ele vai existir, os limites laterais vão existir, e eles vão ser iguais. Então, dessa forma, o nosso limite da f de x quando x tende a 3, ele também vai ser igual a 5. Na próxima videoaula falaremos sobre os limites infinitos. Até lá e obrigado.